So Donald Trump, since I know you're watching, I have 4 words for you. Turn the volume up. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. A América, pelo menos a América dos democratas, acordou na quarta-feira com o gozo supremo de ter derrotado Donald Trump em toda a linha. A vitória na cidade de Nova Iorque, com a eleição de Zohran Mamdani, a vitória nos estados da Virgínia e de Nova Jersey e a vitória na Califórnia, onde conseguiram mudar o mapa eleitoral e aumentar a hipótese de contribuir para recuperar a maioria no Congresso, são vitórias que funcionam como um cartão amarelo a Trump, mas não lhe tiram o sono. Tanto mais que a vitória dos progressistas em Nova Iorque, onde pela primeira vez o muçulmano vai liderar os destinos da cidade, faz espelho com a vitória dos moderados nas eleições estaduais. O que vão os democratas fazer com esta vitória? Há quem os aconselhe a não embandeirarem arco. Para o ano, há eleições intercalares que podem permitir retirar a maioria no Congresso aos republicanos e, com isso, diminuir o poder do presidente. Mas há ainda muito trabalho para fazer. David Smith, colunista do Guardian, lembrou que uma derrota é sempre má, mas a leitura errada dos resultados destas eleições pode ser pior. Os democratas na América estão eufóricos. Têm razões para isso? À procura de respostas, conversamos com o comentador da SIC, João Maria Joné. Numa obra há sempre surpresas. A licença atrasou-se, o botão está mais caro, o ferro disparou, a madeira é feia, outro preço, a grua avariou-se. Felizmente, com a Caixa não há imprevistos. A Caixa oferece soluções de financiamento sustentável para projetos de promoção imobiliária, para aquisição, construção ou reabilitação e eficiência energética. Entre mãos à obra e obra feita, descubra tudo em cgd.pt. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva João Maria Joné, os democratas ganharam em toda a linha, os republicanos perderam, Trump recebeu um aviso dos eleitores, mas a falta de uma estratégia dos democratas permite a Trump seguir caminho sem grandes sobressaltos? Não sei se há falta de estratégia, acho que a estratégia é clara e é interessante. A política dos Estados Unidos tem vindo a federalizar-se, a nacionalizar-se, ou seja, parece que todos os candidatos têm que achar o mesmo nos 4 cantos do país. E os democratas parecem... E nunca foi assim, não é? Nunca foi assim. E parece que os democratas estão a conseguir afastar-se disso. Ou seja, podem ter um socialista em Nova Iorque, centristas na Virgínia e em New Jersey e ganhar as eleições todas. Os republicanos e Trump caminham no caminho contrário. Donald Trump está a pensar fazer uma grande convenção nacional de preparação das intercalares em que obriga todos os candidatos a irem concordar com ele e abraçar-se a ele. Isso é muito perigoso porque nós estávamos a testar ontem, e que era interessante testar nestas muitas eleições que os Estados Unidos tiveram, na sua normal primeira semana de novembro em que têm eleições. Este é dos anos em que há menos, mas há muitas na mesma. Era, no fundo, as sondagens, porque nós o que andamos a ver nas sondagens é que Donald Trump está com a popularidade mais baixa de sempre enquanto presidente. Não mais baixa de sempre enquanto político, porque isso foi a seguir ao 6 de janeiro, já depois de sair do cargo, mas da mais baixa de sempre enquanto presidente. E a verdade é que os eleitores confirmaram isso. Eu tenho a dizer que eu tinha feito e vi outras pessoas a fazer listas do que é que seria de esperar, o que é que seria bom, o que é que seria excelente. Isto foi acima de qualquer expectativa. Foi acima do excelente. Deixa-me perguntar se a ala esquerda dos democratas pode ser tentada a sobrevalorizar a vitória do Mamdani, ou o que funciona em Nova Iorque não é replicável para o resto da América? O que funciona em Nova Iorque claramente não é replicável para o resto dos Estados Unidos da América. Aliás, basta ver as ambições presidenciais dos últimos presidentes de Câmara e onde é que elas acabaram. Mamdani não as pode ter porque não nasceu nos Estados Unidos. Mas Bill de Blasio foi um candidato falhado à presidência que nem sequer praticamente conseguiu ir a votos. Michael Bloomberg, a gastar 1,4 mil milhões de dólares, não conseguiu mais de 10% numa primária democrata. Rudy Giuliani também foi um desastre quando se envolveu na política nacional. Portanto, é difícil extrapolar um resultado local para um resultado nacional. Obviamente que a vitória de Mamdani é impressionante por muitas razões. Uma, porque Nova Iorque tem claramente um trauma com o Islão e com muçulmanos vindo do 11 de setembro, e a campanha ficou muito feia, principalmente
perto E do o fim. governo israelita já reagiu muito mal à Exato. vitória de A Bagdad. campanha ficou muito feia perto do fim. Portanto, a situação israelo-palestiniana é muito relevante dentro de Nova Iorque. Aliás, os candidatos deram-lhe uma atenção desproporcional, penso eu, para umas autárquicas, visto que não vai poder fazer Mas nada. ele também teve um grupo de judeus a apoiá-lo, não é? Teve. E o normal é os judeus progressistas americanos serem os mais anti-Israel de todos os americanos até. E os judeus ortodoxos também mais anti-israelitas, por curioso que pareça. É mais nos judeus conservadores e não ortodoxos, já ia fazer aqui uma confusão, que não são maioritários e não são relevantes, e acima de tudo é naqueles cristãos muito ligados à ideia de que Israel tem que ser protegida a todo o custo porque é a Terra Santa e não pode cair em mãos erradas. Isso é que é o grande movimento pró-Israel dentro dos Estados Unidos, vem de cristãos, mais do que vem da comunidade judaica propriamente dita, mas obviamente também é relevante em Nova Iorque. Mais relevante ainda é dizer que foi a primeira eleição em que votaram 2 milhões de pessoas em Nova Iorque em muitos, muitos anos, e foi o primeiro candidato a ter mais de 1 milhão de votos desde os anos 70. A cidade tem vindo a cair em população, como a maioria das grandes cidades tem caído em população nas últimas décadas, para se espalhar a população nos subúrbios. Portanto, mesmo com a dificuldade de Andrew Cuomo, que com todos os seus defeitos e as críticas que teve por assédio sexual que levaram a sair, acusações de assédio sexual que levaram a sair do cargo em 2021, do cargo de governador, Andrew Cuomo foi um governador que fez muitas coisas, governou durante muito tempo, ganhou muitas eleições, o seu pai também, que foi governador. E tinha apoio de democratas e de republicanos, porque o Trump endossou à última da hora o apoio. Eu não sei se isso ajudou, na verdade. Não sei. Em Nova Iorque ele não ficou assim tão longe de... Quer dizer, ficou muito mais longe do candidato republicano do que sim. a distância para os Cuomo são uma marca em Nova Iorque, uma marca danificada, que tem agora uma derrota muito forte, mas são uma marca. Portanto, o pai dele já tinha feito, curiosamente, mais ou menos isto em 77. Tinha sido candidato pela esquerda quando perdeu a primeira democrata com um candidato da direita do Partido Democrata e perdeu exatamente pela mesma margem, 50-41. Curiosamente. Nacionalmente, lá está, é uma eleição em que um democrata tem 50%, o outro tem 41% e um republicano tem 7%. Não é bem fácil de traduzir para o resto do América país. De todo. E os centristas entre os democratas estão mais perto de encontrar o seu candidato para liderar um partido que está sem líder? Ainda falta muito para a primária. Agora, é obviamente interessante o percurso que fizeram tanto Mickey Sherrill como Abigail Spanberger, as duas governadoras eleitas de New Jersey, que é dos estados com mais eleitores portugueses, isso é luso-descendentes, isso é interessante dizer, e a Virgínia tiveram resultados, para termos uma ideia, Kamala Harris ganhou a Virgínia por 5,8% e New Jersey por 5,9%. Elas, as duas, ganharam uma por 12% e outra por 14%, sendo que Mickey Sherrill estava a suceder a um democrata. É a primeira vez que um partido sucede a si próprio desde os anos 60. Portanto, não há incumbente, não é? Não havia incumbente, e o incumbente até é um bocado impopular, o Phil Murphy. Ela teve muito mais votos que o Phil Murphy, teve há 4 anos, que ia perdendo com este candidato a quem ela ganhou por grande margem. Na Virgínia até houve a situação interessante da eleição para candidata a procurador-geral, porque os democratas tiraram um bocadinho as luvas e jogaram um bocadinho com os republicanos, e também se nota na maneira como os republicanos estão a degradar a política, é que de repente os escândalos já quase não beliscam, porque os democratas tinham um candidato a procurador-geral do Estado. Descobriram umas mensagens de há 3 anos ou 4 que ele tinha mandado, revoltado com um outro congressista da Virgínia, a dizer que gostava que os filhos dele morressem num tiroteio numa escola para ele parar de ter a posição pró-armas que tem. Umas mensagens muito agressivas e que normalmente teriam acabado... de redes sociais. Exatamente, mas que normalmente teriam acabado com uma campanha. E nem era de Trump, os democratas de facto olharam para aquilo e pensaram... Se ele diz as coisas todas psicopatas que diz e não lhe acontece nada, nós também vamos... Ele teve menos votos que o resto dos candidatos, mas teve muitos votos e ganhou ainda por mais o estado do que Kamala Harris tinha ganho em termos percentuais, para não falar de grandes vitórias para Gavin Newsom na Califórnia no redesenhar de mapas. Por aí, porque incluindo essa vitória que estás a referir, que permite mudar o mapa eleitoral e, portanto, aumentar as probabilidades de eleger congressistas e tentar ganhar a maioria, mas já lá vamos a essa parte. Pergunto, contando todas estas vitórias, quem ficou mais perto de terminar o caminho a seguir, os progressistas ou os moderados? Eu acho que, lá está, depende um bocadinho dos sítios e vai depender do Partido Democrata se tornar realmente um partido nacional, porque se nós formos olhar
para os candidatos que foram reeleitos na Pensilvânia para o Supremo Tribunal, que foram 13 e por margens muito grandes, para os candidatos que entraram pela primeira vez na Public Service Commission da Geórgia, que tem desde 2000 tinha 5 republicanos, agora passou a ter 2 democratas porque ganharam por mais de 20 pontos também. 2 estados que, como sabemos, são decisivos em eleições presidenciais intercalares. Mas também para Gavin Newsom e para a sua posição mais radical de combate sem tréguas a Trump, dizer, se vocês estão a redesenhar os mapas no Texas, nós também vamos redesenhar na Califórnia e vamos compensar. Ele responde tudo à letra ao Trump, não é? Exatamente, o Gavin Newsom tem essa estratégia. Todas as estratégias tiveram sucesso. Responder à letra, moderar, socialismo democrático. Porque o que de facto se vai passar nas intercalares daqui a um ano é um referendo à popularidade de Donald Trump. E o que nós percebemos ontem é a popularidade está mesmo em baixo. Esta jogada na Califórnia vai mesmo ajudar a que os democratas possam pensar em recuperar a maioria no Congresso? Sim, porque compensam algumas perdas, porque assusta outros estados republicanos que estavam a pensar em fazer a mesma coisa. A Virgínia está a pensar ir pelo mesmo caminho também e agora tem uma maioria enorme para poder fazer isso. É uma espécie de vingança, olho por olho, mas o que eu sempre disse foi que se numa primeira... Também é preciso dizer um bocadinho batota, mas pronto, aqui não era possível. Sim. Se numa primeira instância os republicanos fazem essa batota de redesenhar os mapas para escolherem os seus eleitores, a única coisa que eles estão a contar para conseguir ganhar com isso é que os democratas não façam o olho por olho, porque os democratas governam 24 estados e governam muito mais pessoas. Portanto, se os democratas por acaso decidissem, como Gavin Newsom decidiu, fazer o olho por olho... E propôs que outros fizessem. Esta espécie de guerra nuclear dos mapas ia sempre cair para o lado democrata. Para não falar desta coisa importante do 24º Estado, que ainda acho que era importante destacar. Ora, explica lá como é que funciona os 24 Estados, se há um deles que até é republicano, não é? Não, ou seja, há 24 Estados democratas... mais um Estado republicano, que é... ou 2, que é o Vermont e o New Hampshire, em que os governadores não parecem ir na cantiga de Donald Trump, principalmente o Vermont. É essencial para os democratas, para garantir eleições justas daqui para a frente, que pelo menos uma maioria ou metade dos Estados agarrem para que nas eleições presidenciais de 2028, que as eleições são geridas cada uma por cada Estado, é essencial que sejam justas em pelo menos metade dos Estados para o candidato democrata ter alguma hipótese de ganhar em 2028. E o que conseguiram ontem, ganhando a Virgínia, que era republicana, chegando aos 24 governadores democratas, é exatamente estarem nesse patamar, porque nós cá temos muitas vezes a questão em Portugal, será que vamos ter eleições presidenciais em 2028? Será que Trump se vai agarrar ao poder de forma inconstitucional? Se as eleições forem livres e justas, nos estados em que os democratas governam, isso em princípio está mais ou menos garantido. E é essa segurança que a vitória da Abigail Spanberger na Virgínia acaba por dar. E para fechar a nossa conversa, perguntar se hoje, quando as pessoas estão a ouvir a quinta-feira, os democratas estão mais perto de recuperar a maioria no Congresso por um lado e outro de ter hipótese de ganhar as presidenciais 2 anos depois. Bem, para recuperar a maioria são claramente favoritos, mesmo com essas batotas, porque o que é que nós vemos aqui? Se as batotas forem para criar muitos distritos em que os republicanos normalmente ganham por 10, dividindo alguns distritos em que os republicanos normalmente ganham por 30 ou por 20 e comendo os distritos democratas, se os democratas superam as expectativas como superaram ontem, na terça-feira, superaram as expectativas por mais de 10 pontos em alguns sítios, se isso acontecer, essa batota acaba por se esfumar e por ser contraproducente e haver uma maioria brutal do Partido Democrata. Depois depende se as eleições são justas e se os estados são governados por republicanos ou não. Depois, dependendo do resultado das intercalares, é que nós aí vamos ter uma ideia mais clara de quem é que vão ser as grandes figuras na primária democrata que vai começar a partir desta semana, no ano que vem, quando tivermos os resultados contados, as maiorias feitas e os candidatos democratas começarem a perfilar-se para a primária. Porque depende um bocadinho do candidato que sair da primária e da maneira como sair. Se sair forte, como saiu Joe Biden, há uma hipótese. Se sair fraco, como saiu Hillary Clinton, se sair fragilizado por uma guerra partidária, intrapartidária muito intensa, as dúvidas serão maiores. Um agente de inteligência artificial consegue ser mais eficiente a gerir a temperatura num edifício do que um humano. A garantia é deixada por Márcia Pereira, fundadora da Bandora, que através do seu software já conseguiu reduzir custos energéticos aos clientes em 70%.
De passagem pela Liga dos Inovadores, a empreendedora explica como funciona a tecnologia e antecipa o futuro. À conversa com Elizabeth Miranda e Pedro Lima, Márcia Pereira garante que a razão de queixa das pessoas não é a iluminação, não são as condições de acesso, nem a qualidade dos equipamentos. Mais de 90% das queixas sobre os edifícios estão relacionadas com o ar-condicionado. A sonoplastia deste episódio é de Gustavo Carvalho. Nós vamos voltar amanhã. Até lá, tenham um bom dia. Numa obra há sempre surpresas. A licença atrasou-se, o botão está mais caro, o ferro disparou, a madeira é feia, outro preço, a grua avariou-se. Felizmente, com a Caixa não há imprevistos. A Caixa oferece soluções de financiamento sustentável para projetos de promoção imobiliária, para aquisição, construção ou reabilitação e eficiência energética. Entre mãos à obra e obra feita, descubra tudo em cgd.pt. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.